Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre referências em dissertação e tese e sobre citação em documentos. Vamos começar por citação. Existem três formas de a gente fazer a citação. A citação direta, que é a transcrição literal de parte da obra do autor consultado. A citação indireta, que refere-se ao texto que foi elaborado nas próprias palavras de quem escreve, mas é baseado na obra de um autor. E a citação da citação é uma citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao original. Para fazermos a citação, podemos fazer de duas formas. A gente pode fazer no início do texto, colocando o nome do autor com letra maiúsculas e minúsculas e a data entre parênteses, e podemos fazer também ao final do texto, entre parênteses, com letras maiúsculas e com a data, conforme a gente pode ver aqui nesse primeiro exemplo. A citação direta, a gente tem sempre que indicar, além do nome do autor, do ano, a gente tem que colocar a página, o volume e a seção. Quando a gente tem uma citação com mais de 3 linhas, uma citação direta, ela deve ter um recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor do que a do texto utilizado e sem aspas, conforme esse exemplo que a gente vê aqui. E se a gente tem citação da citação, como é que a gente faz? A gente coloca o nome do autor que a gente quer citar, a palavra apude e o autor onde essa foi consultada, conforme exemplo. O sistema mais utilizado na ABNT é o sistema autor-data, onde, com até 3 autores, nós colocamos o nome dos autores, seguidos do ano da publicação e a página, no início do texto ou no final do texto, entre parênteses. E quando nós temos mais de 3 autores, nós colocamos o nome do primeiro autor, seguido da palavra et al. E no exemplo a gente pode ver as duas formas de colocarmos no texto. Quando nós temos um caso de tradução, nós devemos colocar, após os elementos já falados, a palavra tradução nossa. E quando a gente tem uma informação verbal, após a gente colocar essa informação no texto, nós citamos no rodapé da onde foi retirada essa informação, conforme o exemplo. Publicações diferentes do mesmo autor no mesmo ano. Nesse caso, são distribuídas pelo acréscimo de letras minúsculas em ordem alfabética após a data e sem espaçamento. Se a gente tiver uma citação indireta de diversos documentos de vários autores, nós colocamos o nome dos autores e as respectivas datas. Para tabelas. No caso de tabelas, são utilizadas para números e dados estatísticos. No título, a gente coloca na parte superior, sem palavras abreviadas, antecedido da palavra tabela e do número de ordem algarismo arábico, seguido de travessão. A fonte que identifica a origem dos dados e as notas explicativas são indicadas na margem inferior da tabela. A moldura deve apresentar no mínimo 3 traços horizontais, o primeiro para separar o topo, o segundo para separar o cabeçalho do texto e o terceiro para separar o rodapé. Não se colocam traços verticais. A diagramação. Com poucas colunas, a tabela pode se apresentar lado a lado, em uma mesma página, separada por um traço vertical duplo. Com várias colunas e poucas linhas, pode-se apresentar 2 ou mais tabelas, uma embaixo da outra. As dimensões da tabela, em cada página, se deve repetir sempre o título e o cabeçalho. E na primeira página deve constar a indicação continua, no topo da tabela. Do lado direito, nas demais, indica-se continuação. Os números devem estar sempre alinhados à direita, de acordo com as normas do IBGE. A letra é sempre no tamanho inferior à letra do texto, corrente e uniforme. Sobre os tipos podem ser tabelas de forma literal, adaptadas de uma tabela já pronta, elaboradas com base em textos, elaboradas pelo autor, com dados coletados de pesquisas, ou a partir de uma citação, conforme os exemplos que nós vamos ver a seguir.
Uso de números. Quando forem de 0 a 9, nós utilizamos por extenso, conforme exemplo. Quando forem a partir de 10, nós utilizamos em algarismo numérico. Quando a gente quer utilizar quantidade aproximada, usamos o termo aproximadamente. Quando for uma unidade de ordem elevada, conforme exemplo, um total de 2 milhões de vítimas. Quando utilizamos unidades de medidas, utilizamos o símbolo com espaço entre os números. Unidades de medida hora e porcentagem, utilizamos sem espaço e abreviado, conforme exemplo. Normas para referência em dissertação e tese. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar o nome do autor, sempre sobrenome em caixa alta, seguido do nome, o título em negrito, ou subtítulo, se for o caso, ano de depósito, tipo de trabalho, se é um TCC, tese, monografia, o grau de especialização, doutorado, enfim, o curso entre parênteses, a vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa. Conforme a gente pode ver ali abaixo, os elementos essenciais do autor, o título, em negrito, o ano, tese de doutorado em cardiologia, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 2009. Se houver elementos complementares, esses vêm seguidos dos elementos essenciais referendados no texto. Obrigada, espero que tenham gostado. Esse é o trabalho do grupo da Daniela Mas, Diane Alete, Francine Andrade, Laura Oliveira e Jefferson Rangel. Obrigada.